Estudo de 1 Reis, a partir do capítulo 7, o versículo é o 51b. Salomão trouxe tudo o que o seu pai havia consagrado. Assim, inicialmente, a transferência para um novo local, a prata, o ouro e os utensílios, incluía também aquilo que foi capturado nas guerras de Davi, consideradas guerras santas, e por isso os despojos eram dedicados a Javé, 2 Samuel 8, 10 ao 12. 8.1 Salomão reuniu as autoridades de Israel, transformando a transferência da arca para o seu novo lugar de descanso numa grande celebração cívica e religiosa. A cidade de Davi, na colina a sudeste, estava localizada em nível mais baixo do que o templo. Assim, os líderes foram chamados para fazerem subir a Arca da Aliança, na Bíblia árabe. A ocasião lembra o dia em que Deus levou a arca para Jerusalém, e Salomão esperava fazer da Arca da Aliança mais uma vez um símbolo de unidade nacional. Versículo 2, por ocasião da festa, a festa das cabanas ou tabernáculos, Sucote, Deuteronômio 16, 13, ou de encerramento da colheita, Azip, em Êxodos 23, 16. Celebrada após a colheita no final do ano, Êxodos 23, 16. E que marcava o ano novo na contagem cananeia, usada no início do período da monarquia. Mais tarde, possivelmente sob Josias, foi adotado o ano babilônico, iniciado em março-abril, e por isso o editor explica que o antigo mês Ierá de Etanim era o 7º mês, Odis, na nova contagem, semelhante a 638. A sequência do templo não está clara. Ou o templo foi concluído no mês de Bu, do 11º ano de Salomão, e ele esperou 11 meses para fazer a consagração coincidir com a festa do Ano Novo. Ou B, o templo foi concluído no mês de Bu, mas o tempo intermediário foi preenchido com o preparo dos utensílios de bronze. Ou C, o templo e os móveis estavam quase concluídos quando o povo se reuniu nos últimos dias de Etanim, a chegada da arca assinalando a última declaração de que estavam concluídos nos primeiros dias de Bu. Se a festa das cabanas estava associada a uma cerimônia de entronização de Javé, a ocasião seria duplamente apropriada, mas não há evidências diretas a favor disso como base nas fontes da monarquia. Confira de Vaux, página 504/6. Seguindo o procedente estabelecido por Davi, 1 Crônicas 15, 14 e 15, os sacerdotes pegaram a arca e os seus acessórios e a tenda do encontro, a tenda que Davi lhe havia preparado, 2 Samuel 5,17, e não a tenda mosaica que 2 Crônicas 1,3 diz que estava em Gibeon para acompanhar o sacrifício, 2 Samuel 6,13. A arca foi levada para o santuário interno do templo, sendo carregada com varas que foram deixadas nos seus lugares, e assim podiam ser vistas da frente do santuário interno. Possivelmente as varas estavam em ângulo reto com o eixo do templo, e a cortina que fechava a entrada estreita ficava afastada um pouco, de forma que as pontas das varas, mas não a arca, pudessem ser vistas da entrada. A arca continha as 2 tábuas de pedra, versículo 9. Em Hebreus 9:4 sugere que havia outros itens, e não somente diante da arca, Êxodos 16, 32 e 34, Números 17 e 10, mas que se perderam possivelmente em algum incidente, como em 1 Samuel 6:19. Versículo 10, uma nuvem encheu o templo do Senhor, a glória do Senhor encheu o seu templo, numa conclusão bem sucedida da procissão que causou grande admiração. A versão grega coloca os versículos 12, 13 no final do versículo 53 e acrescenta a linha dada pela RCV
resultando assim na forte parelha de versos monoteístas. O Senhor estabeleceu o sol nos céus. Assim Javé é maior que o sol que outros adoravam. E ele disse que habitaria numa nuvem escura. Assim Javé é o regente também das nuvens de tempestades, símbolo do deus da tempestade chamado Haddad. Deuteronômios 4:11 e 2 Samuel 22:10. Salomão então apresenta a promessa de todos os santuários. Confira o versículo 27 a seguir. A realidade construi para ti um templo, magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. A bênção do Senhor 8:14 ao 21. A bênção de Salomão 8:14 a 21. Salomão recapitula a história nacional como atos do Senhor, Deus de Israel, e coloca a aliança com Davi como parte da eleição divina no mesmo nível da aliança do Sinai. Não escolhi nenhuma cidade em honrar o meu nome. A Septuaginta acrescenta, mas escolhi Jerusalém, segundo na Crônica 6:6, mas em contraste escolhi Davi, que não teve a permissão de construir o templo ele mesmo. Versículo 20 a 21. O Senhor cumpriu a sua promessa, providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança, assim conduz a história de volta à sua origem no Egito. A partir daí, o culto nacional celebrava tanto a escolha inicial que Javé tinha feito do povo de Israel, quanto a escolha de Sião e da dinastia davídica. Salmo 68 e 69. Qualquer dúvida sobre a legitimidade de sucessão de Salomão era absorvida em uma teologia total da eleição nacional. A oração de Salomão 8, do 22 ao 53. Versículo 22. Salomão colocou-se diante do altar, levantou as mãos para o céu, uma atitude demonstrada muitas vezes na arte do Antigo Oriente, em que o suplicante está em pé diante do rei, ou Deus assentado. Segundo Crônicas 6:13, nos dá detalhes de uma plataforma de bronze e diz: depois ajoelhou-se, conciliando esse texto com o versículo 54 mais à frente. O altar do Senhor não foi mencionado na lista do trabalho de Hurão. A primeira seção da oração é uma declaração excelente acerca da transcendência de Deus, mesmo que haja um relacionamento de aliança com o seu povo, que liga novamente a aliança do Sinai com a de Davi. Versículo 23. Não há Deus como tu. Lembra Êxodos 15:11. Que guardas a tua aliança de amor. Êxodos 34:7. De resede amor leal, verdadeiro com as promessas da aliança. Recapitula-se aqui novamente a aliança de Davi, com a oração de que se confirme, mas será possível que Deus habite na terra? Mostra claramente que essa casa não é nenhuma tentativa de localizar ou limitar o Deus infinito. Antes, é o lugar do qual disseste que nele porias o teu nome. Também 5.5 acerca do nome. Assim o servo oferece a oração voltado para este lugar ou neste templo, e Javé ouvirá desde os céus, lugar da tua habitação, Sebete, possivelmente lugar de entronização. Versículo 30. Quando ouvires, dá-lhes o teu perdão, porque a oração seria normalmente um sinal de arrependimento ou reconhecimento humilde, em busca de alívio em diversas condições e que resultaria em reverência renovada. 3 outros casos são vislumbrados: a necessidade de castigo, não perdão, Êxodos 22:7 a 13, em que há um exemplo disso. Declara sem culpa o inocente, Sadique, melhor aquele que está no direito, dando-lhe o que a sua inocência merece, a justiça do seu caso. Letra B, o estrangeiro. Verso 42, Nocri, não um estrangeiro residente, mas alguém atraído pela fama de Javé, como na visão de Isaías 2:2 ao 4, que pode também compartilhar a reverência
que Israel demonstra por Javé, em contraste marcante com a estreiteza posterior. A guerra santa, por onde quer que tu o enviares, em que a oração é: ouve dos céus a sua oração. As calamidades são consideradas castigos. Derrotado, traze-o de volta. Pode ser uma referência aos que foram levados como prisioneiros, como os do Reino do Norte, levado em 722 a.C., ou por Senaqueribe em 701 a.C. Versículo 35. Não houver chuva. A falta de chuva era um desastre frequente e a chuva escassa na Palestina tornava a falta ainda mais séria. Versículo 37. Fome ou praga. O resultado da falta ou da poluição da água, gafanhotos, uma praga a qual a Palestina e países vizinhos eram especialmente vulneráveis, visto que os gafanhotos se procriavam nos desertos próximos. Joel 2 descreve de forma muito vívida uma dessas pragas. A lista é ampliada de forma interessante e simples para incluir qualquer praga ou epidemia. Uma oração supõe-se que tudo está sob o controle de Javé, de quem se diz: só tu conheces o coração do homem. Versículo 39. Até mesmo no distante cativeiro, o povo pode cair em si. Versículo 47. Havia atrás refletir sobre si mesmos, como o filho pródigo, Lucas 15, e voltar para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, nefes, força da vida. A oração termina com mais um desafio contundente, com base no relacionamento de Javé. O rei é o teu servo, Israel o teu povo. Ocupando uma posição singular no plano divino, tu os escolheste para serem tua herança. A última atribuição, ó soberano Senhor, mais correto do que Senhor Yahvé, reitera a supremacia do Deus de Israel. A bênção real, 8:54-61, a atitude de humildade e reverência, versículo 54, muda para uma de autoridade beneficente e comovente. A fidelidade de Javé é tanto o objeto do louvor quanto a fonte para a vida obediente, que vai servir como testemunho para as nações vizinhas. Versículo 56, descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido, Deuteronômio 12:10, e não ficou sem cumprimento. Nem uma de todas as boas promessas refletem esse forte sentido histórico do propósito divino em desenvolvimento, e daí vem a bênção. Versículo 57, que o Senhor, nosso Deus, esteja convosco, assim como esteve com os nossos antepassados. A condição comportamental é tornada menos severa por meio da oração, e faça com que de coração nos voltemos para Ele, mas reaparece na exigência rigorosa. Mas vocês tenham um coração íntegro, correspondendo à responsabilidade, à declaração: não há Deus como tu. Versículo 23, confira Êxodo 20.3. A linguagem e ideias de oração e das bênçãos são tão semelhantes às de Deuteronômio que alguns comentaristas consideram estas como acréscimos posteriores. Mas não é de forma alguma improvável que Salomão conhecesse a história nacional e as suas raízes mosaicas. Se ele disse tudo isso, e ele pode muito bem ter se sentido assim, após ter visto a glória, então Deus lhe deu uma leal oportunidade de retornar à piedade e sabedoria humilde e desfazer a arrogância crescente de 7 anos de construção de palácios, sacrifícios, finais e festas 8:62-66. A ênfase na comunidade, o rei e todos os israelitas, versículo 62, é forte nesse texto, embora as construções posteriores tornassem pequeno o templo, fazendo parecer uma capela do palácio do rei. A impressão aqui é que era o santuário de todo o povo de Israel, feito em honra do verdadeiro Deus. As ofertas de comunhão também simbolizavam comunhão com Javé e uns com os outros. Versículo 65. A festa era a festa das cabanas no ano novo.
Ver comentário de 8.2. E pode ter sido celebrada por povoados desde Lebo Amate, a 160 quilômetros ao norte da Galileia, até o ribeiro do Egito, ou isso pode ser uma referência ao encontro universal em Jerusalém, durante 7 dias, de acordo com a Septuaginta. O Talmud acrescenta, e mais 7 dias, 14 no total. Assim, a Ara e a ARC, 8º dia, no final todos estavam jubilosos e de coração alegre, um final adequado para essa celebração tão comovente. Se somente tivesse continuado assim. A influência do templo, alternadamente objeto de negligência, devoção e falsas esperanças, é parte da história a seguir. Há um sentimento de desconforto que vem à superfície de Isaías 66:1 e Atos 7:48. E é interessante que a carta aos Hebreus faça analogias não com o templo, mas com o tabernáculo. Com a melhor das intenções, grande parte de simbolismo cananeu havia sido incorporado. A antiga adoração baalizada de Javé tinha no mínimo criado alguns lugares de apoio, como mostram as recaídas subsequentes. Javé aparece novamente a Salomão 9, do 1 ao 9. As primeiras promessas e condições 3:11 são repetidas com insistência maior. Versículo 3, consagrei, corresponde à dedicação em 8:63 e depende de o meu nome para sempre, da iniciativa divina e não do culto humano. A confiança supersticiosa posterior de Jeremias 7:4 compreendeu de forma errada esse oráculo. O propósito de Javé para Israel era que fosse para as nações uma lição vívida de uma sociedade estável baseada na integridade de coração e na retidão. Versículo 4. Se falhasse nisso, Israel se tornaria objeto de ridículo. Versículo 7. Falta na NVI tradução do termo hebraico mazal, provérbio ara, ditado a RC, equiparado à zombaria pelo paralelismo. A responsabilidade está centrada na casa real, você ou seus filhos. Versículo 6. Mas é ampliada a todo o povo. Abandonaram o versículo 9, em concordância com a insistência profética na solidariedade do povo e do rei guiados por Deus. 1 Samuel 12, 14 e 15. Os negócios e as responsabilidades públicas de Salomão 9:10 e 10:29. A ajuda de Irão havia sido paga na época 5:11. Assim, essa transação de 20 cidades na Galileia 9:11 deve estar associada ao versículo 14. Salomão precisava reabastecer o seu tesouro e vendeu ou hipotecou parte do seu território. Cidades, Arim, é uma palavra geral usada para todo tipo de povoado, mesmo bem pequeno. Versículo 13, Cabulo, possivelmente um apelido, como Mofat traduz, não serve para nada. Montes Gomeri, seguindo a Septuaginta, sugere divisa, no hebraico Jebul, região fronteiriça. Joséfo faz menção a uma Cabul, na região ainda na sua época. O autor apresenta uma lista formal de construções e obras de defesa nas quais Salomão usou trabalhos forçados. O Milo ou aterro de apoio, o sistema de terraços com muros de arrimo que fortificavam e aumentavam Jerusalém sobre as colinas íngremes em que estava situada, que é atestado em escavações recentes. As escavações de Azor, Meguido e Gezer mostram um padrão comum de portão de entrada da cidade e confirmam a sólida fortificação das cidades dessas rotas principais. Bet-Horon, Baixa e Baalat, no original Dan, Josué 19:44, protegiam de ataques do oeste contra a região montanhosa central, e Tadmor, ou Tamar, no deserto, completava o círculo defensivo no extremo sul. Versículo 18. As outras cidades armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra. Versículo 19.
não são especificadas, mas indicam a força e a seriedade da política de defesa de Salomão. A história entre parênteses de Gezer não revela o nome do faraó ou a data do ataque. Provavelmente Siamun, depois de tentar estabelecer um ponto de apoio na Filístia, contentou-se em deixar a cidade arruinada para Salomão, na época amigo dele. Salomão subestimou o significado do ponto de apoio egípcio, mas ao menos transformou Gezer em uma fortaleza da fronteira. O trabalho forçado era realizado pelos cananeus. As ofertas regulares de Salomão, apresentadas 3 vezes por ano, versículo 25, nas festas principais, como detalha 2 Crônicas 8:13, deram continuidade ao processo de integração nacional em torno do templo que havia sido iniciado na consagração. Queimava incenso, nebe, fazendo ofertas de fumaça. O texto é obscuro. A BJ traz queimava perfumes e coloca a seguinte observação na nota de rodapé: perfumes, entre parênteses, conjectura, no hebraico, ininteligível. E Salomão concluiu o templo. Algumas versões, principalmente as inglesas, sugerem o cumprimento de obrigações. NVI, e assim cumpriu as obrigações do templo, com base no hebraico silan, completar ou ocasionalmente pagar votos. Assim Gray sugere, ele cumpria os seus votos. A BJ traz, mantinham o templo em bom estado. Os empreendimentos de Salomão no mar, 9:26-28. Versículo 26, Ezion-Geber, situada na rota de caravanas da Arábia e desenvolvida por Salomão como um porto e centro de fundição de cobre, foi descoberta por N. Glueck ao seguir a orientação aqui apresentada perto de Elat, às margens do Mar Vermelho. A frota de navios mercantes 1022, uma frota de Tarsis, BJ, uma frota de mercadores, Neb, nota de rodapé da NVI, era constituída de navios grandes usados para o transporte do minério ou metal, construídos e tripulados pelos fenícios de Irão, homens experimentados que conheciam o mar. Versículo 27, ao contrário dos hebreus. Faziam uma rota comercial 3 anos. Versículo 28, Ofir é localizada em Gênesis 10:29, entre Sabá e Ávila, no sul da Arábia. Outras sugestões são o leste da África, uma fonte de ouro, ou Índia, porque a palavra para macacos 10:22 tem origem no sânscrito. Madeira de junípero 10:11, único uso da palavra no Antigo Testamento, é mencionada em outros textos como madeira para móveis de alta qualidade e por isso muito apropriada para harpas e liras. A rainha de Sabá visita Salomão. Os nômades sabeus haviam se estabelecido no sul da Arábia, atual Iêmen, e prosperado por meio do desenvolvimento de rotas de caravanas do leste Hadramawt para a Palestina, o Egito e a Síria. O comércio marítimo de Salomão estava competindo com o da rainha, e a visita dela era de natureza comercial. Aparentemente bem sucedida, versículo 13, embora com alguns impostos pagáveis a Salomão, versículo 15. O incidente é apresentado como ilustração da fama de Salomão, sua sabedoria. Versículo 5, os holocaustos, a discrepância do texto hebraico de 2 Crônicas 9:4 causou a sugestão. A forma em que subiu em pompa cerimonial para o templo. Versículo 6, tudo que eu vi é verdade. A rainha presta tributo fervoroso à sabedoria e magnificência de Salomão. Versículo 8, como devem ser felizes os homens da tua corte. Assim, o hebraico, a RSV, a NEB e a BJ, felizes das tuas mulheres, seguem a Septuaginta, ao apresentarem uma exclamação mais provável de uma rainha
especialmente em vista do fato de que, em seguida, ela menciona os servos. BJ, felizes destes teus servos. Essa expressão não é destacada na NVI. Em português, a exclamação dela, bendito seja o Senhor teu Deus, poderia ser a primeira resposta à oração de 860. O amor eterno de Javé por Israel está evidente no fato de lhes dar a justiça e a retidão. A riqueza de Salomão, 10, 14, 29. 23.300 quilos de ouro é considerado um exagero, mas todo o registro é coerente com uma lista oficial da riqueza de Salomão. Os escudos grandes de ouro batido, versículo 16, eram usados em cerimônias. E o trono de marfim e o cenário bem ornamentado contribuíam para a imagem de luxo e magnificência. Riqueza gera riqueza e os visitantes e admiradores traziam algum presente. O comércio de Salomão de cavalos e carros significou um novo começo para os israelitas e provavelmente se desenvolveu à medida que ele construiu a sua própria defesa. Os cilícios eram famosos criadores de cavalos. A Cilícia fica ao sul dos montes Taurus, Egito. Hebraico Mitzraim possivelmente deveria ser Mitzri, um distrito ao norte de Taurus. A BJ traz cavalos de Musur e da Cilícia. Grande parte dessa riqueza foi absorvida nos enormes empreendimentos de construção e muito mais na forma de vida pomposa e ostentosa do rei e de sua multidão de atendentes, mas parte disso transbordou para o povo como um todo. E a lembrança é de que o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas. O caráter do país foi mudado da simplicidade rústica dos dias de Saul e da expansão determinada nos dias de Davi. A importação de ouro, mesmo que muito dele fique bloqueado em escudos e tronos, sempre produz inflação. Em Israel, nos dias de Salomão, ela acrescentou mais um fator, uma classe de indivíduos de grande riqueza pessoal acima das posses do povo. Os comerciantes e emprestadores de dinheiro aparecem como principais exploradores nos profetas posteriores. A sua posição monopolista teve origem no reinado dourado de Salomão. Final inglório. Capítulo 11, do 1 ao 43. O autor prepara o cenário para a ruptura no capítulo 12. Apesar das aparências externas douradas, nem tudo ia bem. A paz havia sido assegurada por meio de uma rede de alianças seladas por casamentos políticos. A intriga e o oportunismo tinham provocado rachaduras no império. Versículos 14 a 40. O prejuízo para o país é visto tanto como resultado quanto um castigo pelo fato de o rei ter negligenciado os mandamentos de Moisés. Versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Eu vou marcar aqui o capítulo. Versículo 1. Eu vou parar bem nele, depois eu vou entrar nele aqui. No capítulo. Capítulo 11, o versículo 1. Isso aí.